Espartanos, bom dia pessoal, excelente quarta-feira aí pra vocês aí. Pessoal, gostaram da entrevista da espartana Irlaia? Pessoal, foi top, né? Foi show de bola demais. Eu recebi muito elogio aqui, muito comentário positivo aqui dessa entrevista. E igual alguém comentou aí, não foi uma entrevista, foi uma aula, né? Literalmente ela deu uma aula aí sobre assédio sexual, violência doméstica, celular e trânsito, né? Falamos de muitos temas edificantes, perseguição religiosa também. Então, assim, eu espero que vocês possam conferir essa entrevista aí. Quem não assistiu, assista aí. Não perca essa oportunidade de estar assistindo essa entrevista, que ficou show de bola demais. Eu acho que só edifica o nosso canal aqui. Eu fico muito feliz e orgulhoso de estar cercado por pessoas assim, né? Pessoas aí que aumentam o nível aqui da gente aqui no nosso canal. E é isso aí, pessoal. Tá gostando aí dos vídeos? Manda aquela bicuda espartana no like aí, já sabe, né? Se inscreva no canal, dá um arrumo no sininho. Compartilha, comenta aí nos comentários aí se você gostou, não tá gostando também, pode xingar também. Aqui é espartano, aqui a gente aguenta pedrada. Vambora, pra cima. Bom, pessoal, continuando aqui a história do livro Portões de Fogo de Steven Pressfield, né? Meu amigo do Instagram, fala isso com orgulho, né? Fala com a boca cheia mesmo, porque é um cara top demais. Ele foi um ex-Navy SEAL e é um estudioso das artes da guerra, né? Literalmente ele estuda todas as questões de guerra, de militarismo, de soldado, e isso desde os tempos mais antigos até os tempos mais atuais, né? Muito interessante, ele tem vários documentários dele no Story Channel, né? E aí, continuando o livro Portões de Fogo, nós estamos falando aqui de 3 personagens. Nós estamos falando de uma história que Cheones, que é um ilota espartano, está contando para Xerxes, né? E ele está narrando a história dele. E aí ele conta que ele tem a Diomache, que é a prima dele mais velha, e um escravo, que era o escravo do seu pai, que estava acompanhando ele, né? Que é Bruxiels. E aí contando que a cidade dele foi devastada pelos argivos, né? E que isso gerou muito sofrimento para eles, e como é que, de certa forma, eles estavam recuperando aquilo ali, né? E ele vai contando um pouco também, a base do livro é justamente ele contar como é que ele ingressou no exército espartano, na cultura espartana, conviveu com os espartanos e foi contando um pouco do que é essa cultura desses espartanos, o que esses guerreiros faziam, como é que eles se comportavam, como é que eles falavam, né? Como é que eles lidavam com as situações, né? Psicologicamente, fisicamente, no treinamento, o que eles comiam, né? Os seus hábitos, costumes, né? Literalmente um Globo Repórter, né? Espartanos, de onde vêm, o que fazem? É isso aí. Bom, sem parar agora, levando o trem a sério aqui, vamos lá. Pessoal, Cheones foi pego roubando. Ele roubou um ganso, era gordo, as asas e as presas podiam ser vendidas. Ele foi imprudentemente, ao tentar pular o muro, né? Os cachorros pegaram ele. E os homens da fazenda arrastaram ele na lama do curral e pregaram em uma prancha de couro do tamanho de uma porta, enfiando grandes pregos nas palmas de suas mãos, né? Ele ficou deitado de costas, gritando de dor, enquanto os homens açoitavam as pernas deles, chutando descontroladamente a prancha, né? Dizendo ele que depois do almoço me castrariam. Aqui é o Cheones contando, né? Que eles iam castrar Cheones, né? Eles iam castrar como um carneiro e pendurariam seus testículos no portão como aviso para outros ladrões, né? Diomache e Bruxiels agachados estavam escondidos na encosta e estavam vendo tudo sem poder fazer nada ali, né? Bom, pessoal, aqui a gente já faz a primeira reflexão, que é o seguinte: num país que tem justiça, numa cidade, numa comunidade, né? Enfim, numa polis grega, numa região que exista leis, que exista justiça, e não é só no papel, tá? Não é só no papel, é na prática mesmo, que ela é cumprida, que realmente quem comete crime é punido mesmo, né? Realmente as pessoas ficam com medo de praticar crimes, né? Tem um país aí, se eu não me engano, acho que é no Islã, não sei, que você pegar a pessoa roubando, corta a mão do cara, né? Já corta a mão do cara, e é um sinal. E aquilo ali, primeiro que já traumatiza a pessoa, porque ela dificilmente ela vai querer fazer aquilo de novo, né? E ao mesmo tempo fica de exemplo para outras pessoas que, olha, que cara ali perdeu a mão ali, porque ele foi tentar roubar. Então, se você tentar dar uma de engraçadinho, olha o que vai acontecer com você, né? Então, num país que você está fazendo a reflexão agora para a vida moderna, em que você tem leis, mas que as leis não são cumpridas, que as leis são que eles dão um jeitinho de burlar essas leis, né? Com a jurisprudência, com outras interpretações, né? Tentam moldar a lei em favor de si próprio.
e você não vê as pessoas que realmente mereciam ser penalizadas sendo presas, né, sendo julgadas, né, você começa a infelizmente chegar na conclusão que o crime compensa, né? Você fala assim, não, o crime compensa, porque os criminosos soltos aí vão soltar um monte de preso agora, estão para soltar um monte de preso agora, então você começa a reparar que às vezes não, né, fica complicado, facilitando leis para os presos às vezes tendo direito a um monte de coisa, né, de visita íntima, de salário, de benefícios, coisa que às vezes um pobre aí, uma pessoa que está se esforçando aí não tem, né, ou então um deficiente físico, enfim, é muito complicado essa injustiça, né, pessoal? E olhando para a vida moderna também, se você olhar uma facção criminosa, por exemplo, o PCC da vida, um Comando Vermelho, você vê que as leis são bem cumpridas lá. Existe né, o crime organizado, mas por que é crime organizado? Porque o crime chega a ser mais organizado que a própria Constituição do nosso país. Porque pelo menos no crime organizado as leis se cumprem, né? Você vê um bandido lá que descumpre a ordem de um chefão do tráfico lá, né? Ou uma mulher que fez propaganda para um outro político que não era para fazer. Eles executam mesmo, matam mesmo, sem dó, sem piedade, né? E todo mundo respeita. Então, é aquele negócio. Ali a lei se cumpre, né? E o pessoal sente medo de descumprir a lei, porque sabe que o país é sério e que a lei está sendo colocada, né, pessoal? Então aqui, infelizmente, o Cheolis traiu o seu limite ético, né? Fica de exemplo para todo mundo aqui, não roube nunca, eu falei disso num outro podcast, nunca, por mais que você esteja num momento de dificuldade, de passando fome, de extrema luta pela sobrevivência mesmo, não traia seus princípios éticos, né, como o Cheolis fez aqui, porque senão realmente ele está pagando por aquilo que ele fez, né? Foi roubar aqui e está pagando por isso. E aí ele fala isso para Xerxes. Olha, nesse ponto o cativo fez uma pausa em sua narrativa. A fadiga ou a provação dessas feridas haviam tomado sua cota de energias. Tomou a cota de energias do homem. Talvez imaginar os seus ouvintes tinha sido a lembrança do ocorrido. Sua Majestade Xerxes, por meio do capitão Orontes, perguntou ao prisioneiro se ele necessitava de alguma atenção médica, né? O homem recusou. Sua hesitação, declarou ele, devia-se não a algum tipo de incapacidade do narrador, mas a uma exigência do Deus que dava direção à ordem dos eventos que estavam sendo ditados. Tal Deus havia comandado uma breve alteração de percurso. O homem Cheonis se recompôs e, com permissão de Xerxes para molhar sua garganta com vinho, continuou. Na verdade, pessoal, eu estou estudando sobre a questão cerebral. O cérebro nosso, duas formas de memorização, principalmente para a memória de longo prazo, que é aquela memória que vai te acompanhar pelo resto da vida. Uma é gerada pela emoção. Quando você tem um evento muito traumático na sua vida, ou muito feliz, que te gerou uma felicidade muito grande, isso fica um software que é instalado no seu cérebro de uma forma muito forte, né? E aquilo ali faz a programação mental, literalmente mesmo. Aquela memória fica enraizada em você. Ou pela repetição. A partir do momento que você começa a repetir várias vezes a mesma situação, seja num contexto, seja informação, seja o conhecimento, aquilo ali também é jogado para a memória de longo prazo. São duas formas assim que a neurociência explica que a gente memoriza as coisas, né? E no caso aqui, né, de Cheonis, infelizmente foi através de um trauma, né? Então é engraçado que só dele contar um pouco do que ele sofreu quando ele foi pego roubando, ele parece que aquelas emoções daquele dia, né, na hora que ele volta para aquele momento, né, pessoal que faz essas terapias assim de regressão falam muito disso, né, porque quando você volta naquele trauma do passado, seu corpo naquele momento, mesmo a coisa já tendo acontecido há mais de 20 anos, você começa a sentir todas as emoções daquele momento, né. Então foi isso que aconteceu aqui, ele deu aquele baque aqui, Xerxes falou, o que aconteceu com esse cara, ele sentiu ali, é como se ele estivesse sentindo todas aquelas dores novamente, né? Só de estar contando aquilo ali. E são dores emocionais, né? Que ficaram instaladas na vida dele.
E hoje, na vida moderna, eu falei disso na entrevista com a Luciana, né, no programa na rádio aí, peço para vocês assistirem, é um dos vídeos também aqui no canal aqui, que o pessoal está gostando bastante, né, que é a gestão das emoções, a gente saber lidar com esses eventos pesados que a gente teve na nossa vida e saber ressignificar, pessoal, seguir em frente, né, saber ver essa mesma situação, mas não com essa dor emocional, né, que foi o que aconteceu. Saber realmente o impacto emocional que aquilo ali foi gerado, saber ver aquilo ali de uma outra maneira, com uma outra energia, né? E seguir em frente, continuar a vida, porque a vida não para, e tem que ser guerreiro. Arru! Bom, continuando. 2 verões depois desse incidente, em Esparta, Lacedemônia. Pessoal, para quem não sabe, eu já tenho um vídeo meu falando sobre isso, vou até deixar o link dele aqui, que é um dos primeiros vídeos que eu fiz no meu canal. Lacedemônia, Lacônia, são adjetivos, aliás, são sinônimos do mesmo lugar, Esparta, tá? Então, é porque é um povo que vivia lá antes e era chamado esse nome, mas depois passou para Esparta. Então, 2 verões depois desse incidente, na Lacônia, eu testemunhei um tipo diferente de prova. Vi um menino espartano ser surrado até a morte por seus instrutores. Seu nome era Teriander, ele tinha 14 anos. Chamavam-no de Tripé, o apelido dele era Tripé, pois ninguém da sua idade conseguia derrubá-lo numa luta ao longo dos últimos anos. Presenciei também 12 meninos sucumbidos durante essas provações, todos como Tripé, sem emitir nenhuma lamúria de dor. Mas esse garoto foi o primeiro. O apelido dele era Tripé, que ele montava uma base forte de combate aqui e ninguém conseguia derrubar ele, né? Então é como se ele tivesse fincado ali na terra, literalmente, né, pessoal? E, pessoal, eu já fiz um vídeo também sobre isso, sobre chibatada, né? Vou colocar o link aqui também abaixo. Vocês vão ver que isso era muito normal em Esparta. Os meninos, era como se fosse um evento, tá? Primeiro, na questão de roubo, se fosse pegando roubando, né? E segundo, que às vezes era um evento mesmo de passagem mesmo, fazia parte do processo do Ogogê, o menino tomar porrada, ser açoitado, né, em praça pública, e ele tinha que provar que ele era durão, né? E o mais interessante disso, pessoal, trazendo agora para a vida moderna, é que os meninos tomavam porrada pra caramba, chicotada, era açoitado literalmente em praça pública, e eles não reclamavam, pessoal. Não reclamavam, simplesmente ficavam em silêncio. E é assim que a sua postura tem que ser na vida quando os problemas chegar. Pare de reclamar dos problemas, pare de ser mimizinha, até porque minha vida que não sei o que, eu não sei do meu futuro, eu terminei meu namoro, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que, para de reclamar, porra. Para de reclamar, porra, entendeu? Vai pra frente, espartano, entendeu? Abraça o silêncio aí da solidão, do desespero, entendeu? E começa já a planejar formas de você sair dessa situação. Reclamar, você só perde tempo na sua vida e muito pelo contrário, você atrai mais reclamação. Toda vez que você reclama, parece que mais problema você atrai. Você vira um imã de problema quando você reclama, né? E além de parecer uma pessoa fraca, uma pessoa que realmente não consegue lidar com os próprios problemas, não consegue digerir as porradas que a vida te joga, e fica só reclamando e mimimi, e aqui a gente não é mimizento, então aqui é raiz, aqui a gente pega o problema e vai e resolve, vai pra cima do problema, entendeu? O problema é que a gente ama o problema é nosso amigo, a gente dorme com ele, né? E a gente vai pra cima. Então, literalmente, o espartano que era açoitado em praça pública não reclamava de nada, não dava nenhum pio de dor, mostrava realmente um frame, uma moldura de postura, né, de homem mesmo, de espartano, cabuloso. Continuando, a chibatada era um ritual dos treinamentos dos meninos, né, em Esparta, né? Não como castigo pelo roubo da comida, ao que os garotos eram estimulados, na verdade, para ficar mais desembaraçados na guerra, mas sim por serem pegos. As surras acontecem ao lado do templo de Artemis, né, Órtia, em uma alameda estreita chamada Pista. O local fica sob plátanos, uma área sombreada e agradável em circunstâncias menos medonhas. Então aqui, pessoal, como eu falei com vocês, os espartanos, eles tinham um código de ética forte, código de honra, eles não gostavam de gente que estava roubando, mas eles incentivavam o roubo desde que não fosse descoberto. Mas isso era para o próprio bem de Esparta, para o guerreiro espartano no meio de uma guerra saber se virar.
saber saquear o adversário, saber não passar fome, sobreviver, se alimentar, se virar. Esse é o sentido aqui do furto. Não no sentido de ser uma pessoa ruim, que quer passar os outros para frente, que quer passar riquezas, não. Os espartanos estimulavam o menino do Agogê a roubar, mas em caso de sobrevivência, que ele está passando fome, que ele não pode morrer, que seria menos um guerreiro no exército espartano, né? Mas aquele negócio, estimulavam isso, mas também se pegasse fazendo isso, aí tinha a pena, né? Que era o açoitamento. Não podia você podia roubar, mas você não podia ser pego, né? Então, assim, você tinha que ser esperto. Isso aí era justamente para o espartano desenvolver toda a expertise, né? Maldade da vida mesmo, né? Para ele saber desenrolar, para ele saber ser proativo e principalmente saber sobreviver em situações de extremo desconforto. Bom, Tripé foi o 11º menino açoitado daquele dia. Os 2 eirenes, o que é eirenes, pessoal? São instrutores do exercício, que administravam as surras, já haviam substituídos por outros de 20 anos, que acabavam de sair do Agogê, e de constituição física tão vigorosa quanto qualquer jovem da cidade. Resumindo, pessoal, os espartanos era casca grossa mesmo. Funcionava da seguinte maneira: o menino de quem era a vez agarrava-se à barra de ferro presa entre 2 árvores. A barra se amaciara por décadas, alguns diziam, né, nesse ritual, e era açoitado com varas de vidoeiro, da largura de um polegar humano, pelos eirenes, que se revezavam. Uma sacerdotisa de Artemis ficava em pé ao lado do rapaz, exibindo uma antiga imagem de madeira que deveria, segundo ditava a tradição, receber o respingo de sangue humano. Quer dizer, como eu falei com vocês, tem essa questão de ser um evento, né? Então, enquanto o sangue do menino espartano ali no jorrava ali, né? Na antiga imagem de madeira ali, não se cumpria a tradição. Então, o trem era sinistro, era macabro, né, pessoal? Parecia tipo um sacrifício mesmo, assim, cabuloso. Mas a gente vê um pouco da cultura espartana, como é que eles eram moldados, né? Moldados na base de dor, queimando no fogo ali, sangue jorrando, e é assim que eles adquiriam uma carapuça dura, né? Carapuça de jacaré, né? Igual o Daniel falou no último vídeo aí. Literalmente vai criando um couro forte, né? Para as batalhas da vida aí. Então, vindo para a vida moderna, se hoje um filho ele é ensinado a passar por dificuldades, ele passa por frustrações desde pequeno, né? A gente vê isso, igual eu já dei esse exemplo aqui em outros podcasts, um menino da favela que às vezes não tem pai e mãe, que ele tem que se virar, que ele tem que trabalhar, que ele já tem que sustentar a família desde cedo, que ele sai de casa com 7 anos de idade já para trabalhar, que ele já tem que colocar dinheiro dentro de casa para ajudar os pais, né, que estão doentes. E ele já vai passando por dificuldades desde pequeno na vida, e o molde, a carapuça, o poder de controle, blindagem emocional que ele tem é muito maior do que um mimadinho de apartamento, né, que não conhece nada da vida, que ficou preso no apartamento o tempo todo, que não passou por dificuldade nenhuma, que toda vez que passava por dificuldade o pai e a mãe ia lá e resolvia, né. Então é muito importante deixar os filhos da gente passar por alguns apertos, né, para eles irem adquirindo a carapuça ali e a forma bruta ali de lidar com a vida, né. Bom, 2 garotos companheiros em seu pelotão de treinamento ajoelhavam-se para pegá-lo quando ele caía. O menino podia encerrar a provação a qualquer minuto, largando a barra e caindo à frente da terra. Teoricamente, né, só faria isso quando ele atingisse a inconsciência. Porém, muitos caíam simplesmente quando não suportavam mais tanta dor. Haviam cerca de 100 a 200 espectadores nesse dia. Meninos de outros pelotões, pais, irmãos, mentores e até mesmo algumas mães mantendo-se discretamente mais atrás, né? Porque as mães também, a mulher é mais emotiva, então o filho dela estava sendo açoitado ali, ela ficava mais de longe. Era muita dor para ela ficar acompanhando aquilo ali de perto, né, pessoal? Mas elas, com certeza, elas deixavam os filhos realmente tomar essas porradas mesmo, porque ela falou assim, eu quero um filho homem dentro de casa, né? Eu quero um filho homem dentro de casa. Então o treinamento dos espartanos era com muita dor mesmo, né? Era muita... E eles desciam a porrada sem dó mesmo. Eles desciam a porrada sem dó e os meninos aguentavam sem dó também, calado ali. Tripé continuou apanhando. A carne de suas costas havia sido rasgada em 12 lugares. Podia-se ver o tecido e a fáscia, a caixa torácica e os músculos, até mesmo a espinha. Ele não caía.
E o pessoal começou a gritar com ele: jogue-se, jogue-se. Seus dois camaradas que estavam batendo nele insistiam entre os golpes, com isso querendo dizer que soltasse a barra e caísse, né? Que tipo já tinha passado o ponto ali, né? E o tripé recusava-se. Até mesmo os instrutores começaram a sussurrar que caísse. Bastava uma olhada no rosto do garoto para se perceber que ele passara dos limites. Estava decidido a morrer, até que pedir clemência. Pessoal, aqui vem a grande reflexão do podcast, né? O orgulho, o ego, né, gigantesco do menino aqui. E vou falar para vocês uma coisa: vai ter situações na vida da gente, pessoal, que se a gente for orgulhoso demais, a gente vai perder um relacionamento, a gente vai perder um emprego. Se a gente for orgulhoso demais, a gente vai perder uma grande amizade. Se a gente for orgulhoso demais, a gente vai ficar sozinho. Se a gente tiver ego demais, pessoal, a gente vai se sucumbir. A gente pode até morrer, inclusive, né? Uma briga de trânsito, o cara te fecha no trânsito, você vai querer discutir com o cara tá armado, por causa do seu orgulho, por causa do seu ego. Você pode simplesmente ir para a morte mesmo, né? Tanto que eu já falei isso em outros vídeos aí. O cemitério está cheio de valentão. O cemitério tem um monte. Então tem horas que a gente tem que ser inteligente, pessoal. Tem que ser inteligente, não gastar nossa energia emocional, não gastar nosso tempo, né, com certas discussões, entendeu? Com coisas assim. Saber ser humilde, pessoal. Saber ser humilde. Eu acho que a verdadeira força do guerreiro está justamente nisso aí, né? Porque todo mundo pensa assim, não, o guerreiro não vai deixar barato, o guerreiro vai para cima, o guerreiro vai descontar, o guerreiro não vai levar desaforo. Mas às vezes o guerreiro é inteligente. Às vezes ser guerreiro é ser justamente ser inteligente, é ser humilde, é saber que não vale a pena se envolver com energias inferiores e deixar aquilo passar e perdoar e ser igual Jesus, entendeu, pessoal? Então, às vezes por muitas questões de orgulho, de ego, por falta de humildade, por falta de reconhecer que você está errado, você perde muito na sua vida. Então, fica de reflexão hoje aí. Quantos casamentos não vão embora por causa de ego, de orgulho? Né? Quantas pessoas que não são mandadas embora, às vezes, né, por se achar o fodão, né? Ou então aquele chefe arrogante também, né, que às vezes... Então, assim, a gente vê cada situação triste na vida da gente. Amizades que dois amigos que desde a infância eram amigos, por causa de uma briga boba de ego, de orgulho, né? Isso aconteceu, inclusive, com meu pai, né, que brigou com um outro pai meu, praticamente, também, que me criou, por causa de jogo de baralho, entendeu? Um orgulho, um ego, né? Então, assim, muito triste isso, pessoal. Muito triste isso. E separa uma amizade de anos, né? Então, fica uma reflexão forte aí pra gente pensar. Bom, fechando aqui, né? Os eirenes, que eram os instrutores, fizeram o que haviam sido instruídos para fazer nesses casos. Eles se preparavam para derrubar o tripé em 4 açoites sucessivos e rápidos, de modo que batesse tão forte, né, que o impacto o deixasse inconsciente, e assim salvariam sua vida. Nunca me esquecerei dos sons dessas 4 chibatadas nas costas do menino. O tripé caiu, os instrutores declararam imediatamente encerradas as chibatadas e chamaram o próximo menino, né? E aí, o que acontece? Tripé conseguiu pôr-se de 4, tentava se levantar, mesmo tonto, mesmo inconsciente, o sangue jorrava de sua boca, nariz e ouvidos, não conseguia enxergar nem falar. Não se sabe como conseguiu virar-se e quase se levantou, mas voltou a se sentar lentamente. Manteve-se assim por algum instante e depois caiu com uma força da terra. Logo ficou claro que Tripé morreu, nunca mais se ergueria. Bom, e aqui a gente fecha o nosso podcast dizendo isso. Ele queria dar uma de durão, queria mostrar que era muito forte e acabou indo para a morte. Então, a outra reflexão que eu faço aqui é o seguinte, pessoal. Tem muita gente passando por depressão, tem muita gente passando por muitos problemas aí, e a pessoa é orgulhosa e ela não pede ajuda, pessoal. Ela não pede ajuda. Tem momentos, tem situações que você não vai dar conta sozinho, espartano. Você não vai dar conta sozinho. Para de querer achar que você vai dar conta do problema, porque o problema às vezes está grande demais. Você vai ter que procurar um médico, você vai ter que procurar um mentor, você vai ter que procurar um amigo, sei lá, você vai ter que procurar um psicólogo. Você não dá conta sozinho, espartano. Então tenha a humildade de procurar ajuda. Não morra sozinho. Tantas pessoas aí, eu tive fatos aí, amigos próximos, que se tivesse na mão de bons profissionais aí de psicologia, né, não teriam suicidado, não teriam morrido, não teriam tirado a própria vida, né? Então é muito triste quando essa situação acontece, né? E aqui no caso a gente vê que tem uma linha tênue aqui, né?
os guerreiros de Esparta acabaram matando o menino e extrapolaram, né? Deram porrada demais, o menino foi suportando e os caras não diminuíram a força, não. Os caras continuaram batendo forte. Então a gente vê aqui que é tudo uma questão do remédio mesmo, da linha tênue ali mesmo, né? Você vai se mostrar corajoso, você vai se mostrar guerreiro, mas se você exagerar demais na situação, você acaba matando a pessoa. Por isso que eu falei que a comparação que eu faço é com um remédio. O remédio cura em certas situações. Na verdade, o remédio não cura. O remédio, só em alguns casos, assim, que é uma infecção bacteriana, um antibiótico, aí no caso ele cura assim, de forma temporária, sim. Ele remedia aquilo ali. Ele tira uma infecção grave, né? Mas dependendo da dose, se você colocar uma dose muito forte, seja numa anestesia, numa cirurgia, né, você mata a pessoa, né? Hoje a terceira causa aí, de morte no país, nos Estados Unidos, né? A primeira, se eu não me engano, é de problema cardíaco, a segunda é de câncer e a terceira é de erros médicos, pessoal. Quer dizer, o médico, ele é a ferramenta, ele é o instrutor, ele é a pessoa que está ali para curar a pessoa, né? Só que erros médicos, seja por um remédio errado que ele passou, que ele prescreveu, a letra de médico já é muito horrível. A pessoa que não consegue ler, isso é uma falta de respeito, inclusive, com o paciente, né? Escrever a letra tão regaçada, o farmacêutico confunde lá e dá um remédio errado para a pessoa, né? Ou então uma dose maior do que do paciente, que ele aguentaria. A imunidade da pessoa às vezes não aguenta uma dose, uma cavalada, uma pedrada forte, né? Então isso é muito complicado, né, pessoal? Isso é muito complicado. Então acaba passando do ponto. Você queria curar ali, você queria ajudar e você acaba matando. Então a gente saber também algumas situações, alguns contextos da vida, pessoal, saber dosar nossa força, saber dosar certos tipos de ações, né? Saber o limite ali onde você está ajudando, porque às vezes você vai ajudar uma pessoa realmente sendo mal com ela. Assim, você não vai ficar passando, igual eu falei dos mimizentos aí, você não vai ficar passando a mão na cabeça de mimizento, não, entendeu? Mas você também não tem que ir ao ponto, assim, de humilhar a pessoa e a pessoa tirar a própria vida, né? Então é um caso, assim, muito polêmico, mas cabe uma reflexão pra gente aqui. Bom, esse capítulo aqui teve reflexões muito importantes aí, eu espero que vocês assistam de novo aí, escutem de novo aí, e principalmente, né, que vocês pensem, o meu canal é um canal que faz a gente pensar muito sobre comportamento humano, muito sobre como é que a gente está levando a nossa vida. Então eu espero que esses comportamentos aí que eu coloquei aí, esses exemplos que eu dei no livro, né, possam ajudar vocês de alguma forma. No mais é isso aí mesmo. Espartamos junto aí, domingo estamos de volta. E é isso aí, Falange. Se gostou, manda bicudo espartano no like, arruma no sininho. E excelente quarta-feira para vocês, guerreiros. Arrum!